Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wenderson. A gente vai começar mais essa aula de Administração Financeira ou Administração Financeira Orçamentária 1 para algumas turmas, né? E agora a gente vai falar sobre as unidades 3 e 4 do seu livro lá do PDF que tem lá na plataforma, tá? Então a gente já fez o vídeo de 1 e 2, espero que vocês tenham conseguido entender aí toda a matéria que a gente viu lá, umas análises bem legais, né? E nessa a gente também vai ver novas técnicas, tá? Coisas que eu preciso da atenção de vocês, que eu preciso que vocês exercitem junto comigo e depois que vocês complementem o estudo lendo, né, o livro de vocês lá do PDF e ainda respondendo as questões que tem no livro e as questões que tem na plataforma, tá pessoal? E óbvio, não deixem de tirar as dúvidas que vocês tiverem com o tutor da disciplina, ok? Deixa lá a mensagem para o tutor, posta lá nos fóruns, não esquece pessoal, não fica com dúvida nessa disciplina, porque ela é uma disciplina muito importante pra gente, ok? Então vamos lá, vamos começar aquele mesmo esquema, tá pessoal? Eu vou colocar na tela para vocês os nossos slides, vou explicar um pouco da teoria sobre cada técnica, sobre cada parte da disciplina e depois eu vou transferir a nossa tela para o Excel para que a gente consiga ver como isso funciona na prática, né? Porque a ideia é essa, que a gente consiga ver como funciona na prática para ter real noção para que serve aquelas técnicas, beleza? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né? O nosso slide, vou explicar um pouco, a gente vai conversar um pouco e depois eu mostro na prática lá no Excel, beleza? Então acompanha aí. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu disse para vocês, né? A gente vai falar aqui sobre a unidade 3 e 4 da disciplina de Administração Financeira ou Administração Financeira Orçamentária 1, ok? Então vamos começar aqui com o nosso slide, tá? Então, na unidade 3, a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre valor do dinheiro no tempo. Depois a gente vai falar sobre as alavancagens, né? Os 3 tipos de alavancagem que a gente vai encontrar. E depois a gente vai falar sobre ponto de equilíbrio. Lembrando que todos esses daqui a gente vai ter um Excel também para poder explicar sobre cada um deles, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui sobre o valor do dinheiro no tempo. Então, vocês já devem ter escutado essa expressão, né? De que o dinheiro ele muda de valor de acordo com o passar do tempo, né? Isso é muito comum, tá? Então, geralmente esse dinheiro ele tem um poder de compra, né? O dinheiro ele sempre vai ter um poder de compra e esse poder de compra é a referência para essa expressão que a gente utiliza, né? De que mais na frente o dinheiro perdeu o seu valor, justamente porque ele perdeu esse poder de compra, né? Então, o dinheiro hoje, que a gente chama de valor presente, né? Eu consigo comprar determinados bens que daqui a um ano, que a gente chama de valor futuro, eu com certeza não irei conseguir comprar aquele mesmo bem com esse mesmo dinheiro, ok? Então vamos pegar um exemplo prático aqui. Você compra uma moto nova hoje, você compra determinada moto por 10 mil reais, vamos supor, ok? Daqui a um ano, com certeza, essa moto ela não vai custar mais 10 mil reais. O preço dela possivelmente vai ser 11 mil reais, algo parecido com isso. Por quê? Justamente porque o valor presente não vai ser igual ao valor futuro, tá? Esse valor, né, que a gente está falando aqui de valor presente, valor futuro, a gente vai utilizar muito nessa questão, né, do valor do dinheiro no tempo e quando a gente for falar sobre os regimes de capitalização, ok? Mas o valor presente, né, para deixar bem claro, é o valor de hoje, o valor na data zero, né, o valor de hoje. E o valor futuro é o valor que você receberia daqui a algum determinado prazo. Pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos, ok? Então, esse valor presente, a liquidez imediata, ele está disponível imediatamente, né? E o valor futuro seria um valor tanto a receber como a pagar no futuro, beleza? Daqui a algum prazo, né? Daqui a algum período, ok, pessoal? Então, vamos para frente. Para a gente iniciar falando sobre regimes de capitalização, né? Primeiro vamos só nivelar todo mundo para esse conhecimento aqui, que é o capital e os juros, né? Então, capital é aquele valor que é aplicado hoje, dinheiro, né, que você empresta para um banco ou que você aplica em algum negócio, tá? E que você pretende receber um ganho por esse capital, né? Você pretende receber o que a gente chama de juros, ok? E os juros, né, ele pode ser definido como esse custo
monetário, né? Então, se você emprestou dinheiro para o banco, por exemplo, você vai receber esses juros como um ganho, tá? Agora, quem pegou o dinheiro emprestado com o banco, ele vai pagar esses juros, né? Como um custo, no caso, né? Então, os juros ele tem as duas vertentes. Ele é uma remuneração para quem está emprestando e ele é um custo para quem está pegando o emprestado, ok? Aquela figura do tomador e do poupador que a gente falou na unidade 1 e 2 lá no primeiro vídeo. Beleza, pessoal? E aí, vamos lá, vamos falar sobre o regime de capitalização simples, que é o primeiro regime de capitalização e, como o nome diz, é o mais simples. Por que que ele é o mais simples? Porque a taxa ou os juros, né, que vai capitalizar esse dinheiro, esse capital, que é o primeiro dinheiro, digamos assim, que a gente vai investir, ela é sempre incidida em cima desse primeiro dinheiro, em cima do valor presente. Então, eu sempre vou pegar a taxa, ou o custo, né, dessa remuneração, e vou aplicar em cima desse primeiro dinheiro, ou seja, desse valor presente, né, desse capital. Ok, pessoal? Então, independente de quantos períodos passem, de quantos meses passem, de quantos anos passem, né? Vai depender de como está sendo capitalizado esse recurso, ele sempre vai ser calculado sobre o valor do capital inicial, ok? Ele não vai capitalizar nos demais capitais, apenas sobre o capital inicial. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa tabela você consegue ver que no período zero, que seria o hoje, né, o valor presente, a gente não tem incidência de juros, né, porque é o primeiro mês ou o primeiro ano, enfim, né, que a gente está aplicando esse dinheiro. E seria aí um valor de R$100. Então, o nosso capital que a gente vai aplicar, vamos supor que isso aqui seja, sei lá, uma poupança, né? Apesar de que tem 10% ao ano e a poupança não está dando 10% ao ano há muito tempo, né? Mas então, vamos supor que você pega R$100 e aplica nesse negócio aqui, nessa poupança, enfim, seja o que for, tá? E no primeiro ano, na segunda linha ali, na terceira linha, na verdade, da tabela, você vai ver aí o período 1, né? A gente vai aplicar com uma taxa de 10%. Então vai ser 10% sobre esses R$100, que foi o capital lá que a gente aplicou no período zero, né? E aí vai dar R$10 de juros. Quanto é que você vai ter lá na sua conta de aplicação? Os R$100 que você aplicou, mais os R$10 dos juros. Então você vai ter 110, ok? Perfeito. No período 2, você pode ver que vai ser 10% de novo sobre os mesmos R$100 que a gente aplicou lá no início, né? No período 0. Então, mais uma vez, é a taxa sobre o capital inicial, né? Aquele capital lá do valor presente, beleza? E aí vai dar novamente R$10. Então, somando com o que você tinha anteriormente, né? Do período 1, que era 110, agora mais R$10, você vai ter 120. E assim sucessivamente, a gente vai fazer no 3, no 4, no 5, quantos forem. Sempre aplicando a taxa sobre o capital inicial, que nesse caso aqui é R$100. Beleza? A regra básica é essa, por isso que é regime de capitalização simples. Ele sempre vai capitalizar sobre o valor inicial. Beleza, vamos para frente. Agora sim, regime de capitalização composto, né? Esse juros composto é o segredo, digamos assim, é a maravilha do mercado financeiro. É o que faz com que as pessoas optem por aplicar o seu recurso em ações, em debêntures, enfim, em títulos, né, que fazem com que a taxa de juros vá incidindo sempre no novo capital. Ou seja, a gente não vai mais pegar aquela taxa, no exemplo aqui que a gente usou, de 10%, sobre o capital inicial, que era sempre R$100. A gente vai utilizar essa taxa agora aplicando sempre sobre cada nova capitalização. Ou, como você deve ter visto lá em matemática financeira, se você já fez essa disciplina, né? Vai sempre aplicar sobre o novo montante, no caso, né? Então, vamos ver aqui o exemplo da tabelinha de novo, usando os mesmos números, né? Então, no período zero, a gente aplica os R$100. Aqui é o único momento em que o valor futuro e o valor presente é igual, né? Por quê? Porque é o mesmo período e não tem uma taxa de juros incidindo, beleza? No período 1, a gente pega 10% sobre o primeiro capital, que é os R$100. Aí, novamente, vai dar os 10 e o nosso montante vai ser, né, o nosso valor futuro aí vai ser, então, 110. Os R$100 do capital inicial mais os R$10 do primeiro juros, né? 110. Agora, no segundo período, a gente já vai ver que as coisas vão mudar. Olha só para a parte onde tem escrito juros aqui, tá? No segundo período vai ser 10% de 110.
e não mais 10% de R$ 100, que seria o capital inicial. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando os R$ 10 do primeiro juros com os R$ 100 do primeiro capital, estou juntando e tenho um novo capital. Então, o meu capital para a próxima taxa de juros não vai ser mais R$ 100, vai ser R$ 110, ok? Então, eu vou ter 10% de R$ 110, então já mudou, agora já não é mais R$ 10 de juros, vai ser R$ 11 de juros, tá? E aí o meu valor futuro não é mais 120, como era no juros simples, vai ser 121 nos juros compostos, ok? Aqui, professor, mas está dando uma diferença só de R$ 1. Isso porque a gente está fazendo um exemplo de R$ 100. Imagina em cima de 10 milhões, imagina em cima de investimentos de 100 milhões, ok, pessoal? Então, dá muito dinheiro, beleza? Mas aqui é só para a gente mostrar para vocês como é que funciona esse item. E agora eu vou mudar aqui para o nosso Excel, como eu falei para vocês, só para a gente ver esse exemplo aqui num período de 4 meses, tá? Então, eu estou colocando aqui um valor presente de R$ 1.000, então esse daqui é o meu capital, a gente vai investir R$ 1.000, tá? Nesse exemplo aqui é o juros simples, né? Ó, regime de capitalização simples. Com a taxa de juros de 10% também, para facilitar o entendimento, o raciocínio, a gente fazer cálculo de cabeça mesmo aqui, ok? Depois, o tempo de 4 meses, tá? Para a gente exemplificar dentro de 4 meses. Então, vamos lá. Aqui no primeiro mês, né, no mês 1, os juros de 10% daria o quê? R$ 100, beleza? No mês 2, os mesmos juros de 10% em cima de R$ 1.000 vai dar quanto? R$ 100 de novo. Aqui no mês 3, o mesmo juros de 10% em cima de R$ 1.000, que é o nosso capital inicial, né? Também mais R$ 100. E no último mês aqui, 10% em cima de R$ 1.000 vai dar R$ 100, ok? Então, o nosso valor no futuro, vamos supor que depois de 4 meses dessa aplicação, você vai resgatar esse dinheiro. Então, você vai resgatar o quê? Os R$ 1.000 que você aplicou e os R$ 100 que você ganhou a cada mês durante 4 meses. Então, seu valor futuro aqui vai ser de R$ 1.400, ok? 100 do primeiro mês, 100 do segundo, 100 do terceiro, 100 do quarto mês. E aí, os R$ 1.000 que você tinha aplicado, R$ 1.400. Perfeito, pessoal? Agora vamos ver a diferença aqui nos juros compostos. Então, o valor presente, os mesmos R$ 1.000, a taxa de juros, os mesmos 10% e o período também os mesmos 4 meses, tá? Então, no primeiro mês vai ser 10% em cima de R$ 1.000, que é o nosso capital. Vai dar os mesmos R$ 100. Então, esse é o único momento em que capitalização simples e capitalização composta dá o mesmo resultado, tá, pessoal? Se for a mesma taxa, o mesmo capital, somente no primeiro mês a gente vai ter o mesmo resultado. Do segundo em diante, já muda o resultado. E a gente vai ver isso aqui, ó. No mês 2, eu tenho 10%, mas não mais em cima de R$ 1.000. Eu tenho 10% em cima de R$ 1.000, mais R$ 100 do primeiro mês. Então, vai ser 10% sobre 1.100, ou seja, R$ 110, ok? Então, tá aqui, ó, R$ 1.100, né? Ó, vezes 10% deu 110. E aí, lá pro terceiro mês, eu já vou juntar esses 110. Então, era 1.000 do primeiro, com 100 vai dar 1.100, com 110 vai dar 1.210. Então, o terceiro mês vai ser 1.210 vezes os 10%, que vai dar R$ 121. Então, já mudou o valor, né? E no último aqui, no quarto mês, esses R$ 121 a gente vai jogar aqui no nosso montante e vai ser o novo capital, né? Então, esse novo capital vezes 10% vai dar 133. E aí, mais uma vez, no final de 4 meses, quando você fosse receber esse recurso, quanto você teria para receber? Você teria os R$ 1.000, né, que você aplicou, e mais os 100 do primeiro mês, os 110 do segundo, os 121 do terceiro e os 133 do quarto mês. Ou seja, você teria aqui, ó, R$ 1.464, tá? Então, comparando os dois valores futuros aí, ó, no regime de capitalização a gente tem R$ 1.400, no regime de capitalização composta a gente tem R$ 1.464, né? Então, no simples 1.400, no composto 1.464. Uma diferença de R$ 64 aplicando apenas R$ 1.000. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham conseguido entender aí tranquilamente, né? Vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? Vou beber um pouco de água aqui, rapidinho. Então, vamos lá, para frente.
o item mais importante que faz com que essa desvalorização, no caso, né, da moeda aconteça com o passar do tempo, né, já que a gente está falando de valor de dinheiro no tempo, se chama inflação. Com certeza você já ouviu falar da inflação, e ela é um item que faz com que o dinheiro perca a sua valorização de acordo com o tempo, né? Então, como diz aqui, ó, a inflação é a perda do valor aquisitivo da moeda. Então, aquilo que eu disse no começo, você comprar uma coisa hoje com um determinado valor, com certeza você não vai comprar daqui a um ano pelo mesmo valor, tá? Isso se chama inflação. E é muito comum. A inflação, ela existe no pacote de arroz que você compra, como existe na moto, né, como eu falei, como existe numa simples barra de chocolate. Se você for comprar, você vai ver que no decorrer do tempo o valor do dinheiro, você não vai conseguir comprar mais aquela barra de chocolate com o mesmo dinheiro que você comprava antes, infelizmente, né? O contrário também existe, tá, pessoal? Que se chama deflação, né? Deflação é quando o poder aquisitivo da moeda aumenta, né? São raros os casos, mas com certeza você já deve ter presenciado algum momento de deflação. Como, por exemplo, há alguns anos atrás, o governo do Brasil, ele isentou o IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de veículos novos, né? Então, quem comprou o carro no ano passado, digamos assim, acabou que comprou mais caro do que quem comprou esse ano, né? Então não foi uma inflação, foi uma deflação, porque o governo deu um desconto em um determinado imposto e acabou influenciando diretamente no valor de compra, né? Quem foi comprar aquele bem, né, acabou comprando mais barato. Beleza, pessoal? Também acontece com a gasolina, né? Muitas vezes a gasolina aumenta, mas em alguns períodos também a gasolina diminui, né? Então isso acaba influenciando no poder de compra, acaba sendo uma deflação também. Beleza, pessoal? Ok, então vamos para frente. Vamos começar a falar sobre a alavancagem. A alavancagem é um item muito importante nas nossas análises aqui para essa disciplina, tá, pessoal? Então vamos lá. Dando uma lida rápida aqui, né, a alavancagem contempla todo tipo de ativo a custo fixo para maximizar o retorno aos proprietários de uma companhia. Aumentar a alavancagem, apesar de maximizar o retorno aos proprietários, também traz mais risco ao negócio. Por outro lado, uma menor alavancagem diminui o retorno e consequentemente, o risco. Vamos falar sobre esses três itens, pessoal. Ó, a alavancagem, ela vai existir. Imagina uma alavanca, tá? Para que serve uma alavanca? Você coloca ela aqui embaixo de alguma coisa, faz uma pressão e isso faz com que aquela coisa levante, né? Com que aquela coisa ande, suba, se movimente, enfim. Então a alavancagem dentro de uma empresa é basicamente isso, é a gente utilizar de algum recurso para fazer com que a empresa aumente, maximize, se movimente positivamente, ok? Obviamente existe a alavancagem negativa também, mas vamos falar sobre a alavancagem positiva, que é o mais importante, tá? Então, você vai utilizar de alguma coisa. Geralmente, quais são as coisas que a gente consegue utilizar? Dentro de uma empresa, a gente tem duas grandes vertentes, que é a questão operacional e a questão financeira da empresa, né? Então, a gente vai analisar essas duas coisas para poder fazer com que a gente tenha uma alavancagem. No caso do operacional, o lado operacional da empresa, a gente vai utilizar de quê? A gente vai utilizar dos custos fixos, né? Custos e despesas que sejam fixos, né? Para a gente alavancar essa empresa. Por quê? Porque se a gente conseguir aumentar, por exemplo, a produção e a venda gastando a mesma coisa, obviamente eu vou ter um resultado maior lá no final, tá? Então, imagine que você vai montar um negócio para você vai vender trufas de chocolate, ok? E aí, se você for vender apenas 10 trufas de chocolate, tá? Durante o dia, vamos supor, né? Você vai ter que, vamos supor, você vai gastar a gasolina do carro para ir deixar essas 10 trufas no seu cliente, ok? E aí, essa gasolina seria o seu custo fixo, digamos assim. E aí, no final das contas, quando você voltasse para casa, né, e fosse alinhar os dados, ver quanto você realmente ganhou, com certeza o seu resultado foi muito pequeno, porque você só vendeu 10 trufas e gastou a gasolina para ir e para voltar, tá? Agora imagina só que esse mesmo cliente, ele comprou 100 trufas e não 10 trufas, tá? Então 100 trufas. Então você gastou a mesma gasolina para ir e para voltar, só que dessa vez você vendeu 100 trufas. Então com certeza o seu resultado vai ser muito melhor.
Beleza? Então isso acontece também dentro de uma empresa, né? E isso é o que a gente chama de alavancagem, tá? Você utilizou o mesmo custo fixo, nesse exemplo da gasolina para ir para voltar, né? E vendeu mais trufas, você ganhou mais, beleza? No lado financeiro, a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o capital de terceiros, né? Então, quando eu pego recurso do banco, por exemplo, dinheiro emprestado, aplico no meu negócio e vou pagar aquele mesmo juros todo mês, por exemplo, né? Então, tenho um custo, uma despesa financeira fixa, né? Que seria os juros, tá? Todo mês eu vou pagar aquele mesmo valor, mas aquele dinheiro eu comprei estoque, ou eu aumentei a minha loja, ou eu investi em marketing, enfim, eu fiz alguma coisa para conseguir vender mais, beleza? Então, estou utilizando o mesmo gasto fixo, que nesse caso seria os juros, mas em compensação eu estou vendendo mais, estou usando aquele dinheiro para vender mais. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí a alavancagem de forma geral, tá? Então, quando eu aumento a alavancagem, eu aumento também o risco do negócio. Por quê? Vamos lá. Se eu vender, por exemplo, no meu exemplo das trufas aí, tá? Se o meu cliente quiser 200 trufas, tá? Qual é o meu risco operacional? É o risco de eu não conseguir entregar essas 200 trufas. Por quê? Porque eu só tenho o costume de fabricar 100 trufas aqui em casa. Como é que de repente eu vou fabricar 200 trufas, ok? Usando a mesma estrutura, né? Só eu que faço na minha cozinha. Como é que eu vou passar a fabricar 200 trufas agora? Então, existe um risco operacional maior de eu não conseguir fabricar e de repente deixar meu cliente chateado e ele nem querer mais comprar de mim, beleza? No caso do financeiro, seria o quê? Bem, se eu pegar dinheiro emprestado demais, eu vou ter muitos juros para pagar. Ao mesmo tempo, eu vou ter muito dinheiro para aplicar no meu negócio. Mas corre o risco financeiro de eu não conseguir pagar esses juros. Eu não conseguir pagar esse empréstimo que eu fiz, esse financiamento que eu fiz, enfim, ok? Então, esse é o risco financeiro do negócio. Beleza, pessoal? Por outro lado, uma menor alavancagem diminui o retorno e, consequentemente, o risco. É o terceiro item aqui desse slide. Justamente aquilo que eu falei. Se você só vai vender 10 trufas, você vai gastar mais gasolina, né? E com isso, o seu risco é menor, porque você vai conseguir fabricar as 10 trufas, em compensação, o seu resultado é menor, tá? E no financeiro seria o quê? Bem, se eu pego pouco dinheiro emprestado, eu vou pagar menos juros, obviamente. Então, o seu risco financeiro é menor. Porém, você vai ter menos dinheiro para aplicar no seu negócio para fazer ele crescer, tá? Você pegou menos dinheiro emprestado. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Olha aqui. Os 3 tipos de alavancagem, né, que a gente vai ver. A alavancagem operacional, que é a relação entre a receita de vendas, né, tudo que a empresa vendeu, e o lucro antes dos juros e do imposto de renda, que a gente chama de LAGIR, ok? A gente vai ver a alavancagem financeira também, que é a relação entre o lucro antes dos juros e do imposto de renda, que é o LAGIR, e o lucro líquido do exercício, ok? E a alavancagem total, que é a relação entre a receita de vendas e o lucro líquido, ou seja, a comparação do efeito da operacional e da financeira juntas, perfeito? Vamos para frente. Então vamos começar sobre a alavancagem operacional. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer isso daqui na prática já no nosso Excel. Vou só explicar para vocês aqui e a gente passa para o Excel, tá? Então, a alavancagem operacional, aquilo que eu expliquei, né? Ela é provocada por conta do efeito dos custos e despesas que são fixos. Por quê? Porque esses carinhas, eles continuam fixos, no caso, se você aumentar a sua produção e a sua venda sem aumentar os demais custos, tá? Então, é como se você... É o que a gente chama de intervalo relevante, tá, pessoal? O que é um intervalo relevante? É aquilo que você consegue produzir e vender, geralmente, uma média, né? Do mínimo do que você precisa produzir e vender para pagar todas as contas, obviamente, até o máximo que você consegue produzir e vender, sem precisar gastar com novas aquisições, como por exemplo, o máximo que você consegue produzir e vender sem precisar contratar um novo funcionário, sem precisar alugar um novo galpão, sem precisar comprar uma máquina nova, ok? Então esse é o nosso intervalo relevante que a gente vai utilizar muito aqui, tá, pessoal? Então, sempre que a gente falar de intervalo relevante, lembre-se que é esse mínimo e máximo que você consegue produzir gastando a mesma coisa, tá? Sem fazer novas aquisições, beleza? Então, a alavancagem operacional, ela vai ser causada graças aos custos e despesas que são fixos,
é dentro desse intervalo relevante, né? Então, ou seja, o máximo que você consegue produzir gastando esses mesmos valores de custos e despesas fixos, ok? Então, para encontrar esse carinha, a gente vai precisar, por exemplo, se você vai calcular o grau de alavancagem operacional, que é o que a gente vai analisar agora, tá? Para a gente entender como é que funciona a alavancagem operacional, a gente vai calcular o que a gente chama de GAO, né? Grau de alavancagem operacional, tá? A gente vai precisar de quê? A gente vai precisar da margem de contribuição dividido pelo LAGIR, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Professor, onde é que eu encontro esses caras? Lá na DRE, que a gente viu no vídeo passado, né? Então, na demonstração de resultado de exercício, a gente vai encontrar esses valores. Se você precisa encontrar o GAO em uma determinada quantidade de produção, então, por exemplo, professor, eu produzi 100 trufas. Qual é o meu grau de alavancagem operacional para essas 100 trufas? A gente vai calcular utilizando essa fórmula que eu acabei de passar para vocês. Margem de contribuição dividido pelo lucro antes dos juros e do imposto de renda, o LAGIR, ok? Professor, mas na verdade eu em determinada semana consegui vender 100 trufas, na outra eu vendi 150. Qual é o GAO entre essa mudança de quantidade, entre esse intervalo de produção e venda? Aí a gente vai calcular a variação do GAO, que é essa fórmula que está mais à sua direita aí, né? Que é o GAO é igual à variação do LAGIR, né? Ou seja, a variação das duas quantidades, os dois períodos que você vendeu, né? Dividido pela variação da receita, ok? Então, a gente muda aqui, né? Não é mais margem e LAGIR, é LAGIR e receita, tá, pessoal? Antes da gente passar para a financeira, eu vou pegar aqui, então, o nosso Excel, para poder a gente ver um exemplo de grau de alavancagem operacional. Então vamos lá, acompanha aqui comigo, pessoal. O que foi que eu fiz? Eu fiz aqui uma possibilidade de venda, digamos assim, né? Então eu coloquei que a quantidade produzida e vendida dentro do meu intervalo relevante foi 100 mil em um determinado período e 150 mil em um determinado outro período, tá? O preço de venda desse produto é R$10 em qualquer um dos períodos aí, tá? Custo e despesa variável, ou seja, quanto eu gasto para produzir e vender esse produto, é R$6, ok? E os custos e despesas que são fixos, tá? Tudo que eu gasto com CDF vai estar somando R$188 mil, beleza? Então vejam só, dentro do intervalo relevante, quando eu produzi e vendi 100 mil unidades, eu gastei 188 mil de custos e despesas fixos, ok? Quando eu produzi 150 mil unidades, eu também gastei 188 mil, ok? Então, esse daqui é o segredo, ou o milagre, digamos assim, do grau de alavancagem operacional. É graças aos custos e as despesas que são fixos, ok, pessoal? Então, aqui, botei aqui uma DRE de 2020, né? E eu tenho as minhas receitas, né? Tudo que eu vendi aqui, tá? Com 100 mil unidades a R$10 deu 1 milhão, né? Agora com 150 mil unidades a R$10 deu 1,5 milhão, ok? Os custos e despesas que são variáveis, né? São 100 mil vezes R$6, né? Os R$6 que eu informei ali em cima. E aqui os 150 mil vezes os R$6, tá? A margem de contribuição é justamente o valor que a gente vai encontrar agora. A margem de contribuição é o quê? É o que sobra de tudo que eu vendi, né? Quando eu tiro os custos e as despesas que são variáveis, ok, pessoal? Então, aqui deu 400 mil e aqui deu 600 mil. Quando eu tiro os custos e as despesas que são fixos, que nesse caso é 188 mil para as duas quantidades, né? Porque está dentro do mesmo intervalo relevante, tá? Eu tenho o LAGIR, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Então, eu nem descontei os juros e nem descontei o imposto de renda ainda, tá, pessoal? Aqui deu 212 mil, aqui deu 412 mil, tá? Então, até aqui a gente já conseguiria analisar e responder aqui o nosso grau de alavancagem operacional. Por quê? Porque essa parte de baixo aqui é a parte financeira da DRE, tá? Então, até o LAGIR é a nossa parte operacional. Então, vamos lá. Na fórmula do GAO, né, do grau de alavancagem operacional, dizia que a gente ia pegar o quê? Quais eram os itens que a gente ia utilizar, né? Seria a margem de contribuição dividido pelo LAGIR. Então, eu peguei aqui, para a gente entender, o grau de alavancagem operacional
para 100 mil unidades, tá? Essa primeira coluna aqui, tá, pessoal? Para 100 mil unidades. Então, a margem de contribuição, que aqui diz que é 400 mil, dividido pelo LAGIR, que aqui diz que é 212 mil, tá? Dividindo um pelo outro, eu tenho 1,89. Então, esse é o meu grau de alavancagem operacional, 1,89. O que é que esse nome quer dizer? Se você tivesse algo bem próximo de 1, significaria que o seu grau de alavancagem operacional era pequeno, né? Que o seu custo e despesa que é fixo, ele estava ajudando pouco, tá? Está ajudando pouco para o seu resultado. Em compensação, o seu risco seria menor, tá? Nesse caso aqui, você tem um grau de alavancagem operacional pomposo, digamos assim, de peso. Ele está ajudando bastante para que você tenha o seu resultado final, né, o seu lucro final. Em compensação, o seu risco operacional também é mais alto. Para a gente visualizar isso acontecendo, eu peguei também o grau de alavancagem aqui de 150 mil unidades, que é essa segunda coluna, tá? Então, nessa segunda coluna, lembrando, a gente está analisando aqui isoladamente, tá? Primeiro eu analisei o GAL de 100 mil unidades, agora eu estou analisando o GAL de 150 mil unidades. Então, a mesma coisa, 600 mil de margem de contribuição, 412 mil de LAGIR, né? O resultado deu 1,46. Então, notem que o grau de alavancagem operacional reduziu, ou seja, os custos fixos estão ajudando menos, tá? Porque você vendeu bem mais, né, no caso. Em compensação, o seu risco operacional também reduziu. Então, é bem mais fácil você conseguir, digamos assim, pagar esses custos fixos, tá? Se você vender 150 mil unidades, do que você vendendo só 100 mil unidades, tá? Então você consegue pagar toda a operação que for de custo e despesa fixos, ok? Você consegue pagar tudo isso se você conseguir vender 150 mil unidades de forma bem fácil, né? Por isso que ele reduziu. Então, quanto mais você conseguir vender dentro do intervalo relevante, né? Aquilo que eu disse, quanto mais você conseguir vender sem precisar contratar novos serviços ou comprar novas coisas, menor vai ser o seu risco operacional, tá, pessoal? Então, o GAL ele vai sempre diminuindo à medida que você vende mais, beleza? Agora, para a gente perceber que realmente aconteceu essa alavancagem operacional, né? Desculpa, para você perceber que aconteceu essa alavancagem operacional de 1,89, a gente faz o quê? A gente vai fazer aquele comparativo entre duas quantidades, né? Aquela outra formulazinha que eu mostrei para vocês, que é da variação do grau de alavancagem operacional, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro calcular a variação do LAGIR, tá? Que seria o quê, pessoal? Como é que eu calculo uma variação, né? Como se fosse de um período para o outro. Nesse caso aqui, de uma quantidade para outra. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o LAGIR da maior quantidade, tá? Que nesse caso é 412, dividir pelo LAGIR da menor quantidade, que nesse caso aqui é 212, vou subtrair por 1, porque eu só quero a variação, né? Então eu estou tirando 1 inteiro, eu só quero a variação. A gente já falou sobre isso, né, na aula passada. E deu aqui 0,943. Guarda esse número. E agora a gente vai para a variação da receita. Mesma coisa. A receita da maior quantidade, que nesse caso é 1,5 milhão, dividido pela receita da menor quantidade, que nesse caso aqui é 1 milhão, tá? Menos 1, né, para tirar o inteiro, a gente vai ter 0,50. E aí, a fórmula da variação do GAL diz que é a variação do LAGIR dividida pela variação da receita. Então, a variação do LAGIR, 0,943, variação da receita, 0,50, que resultou em 1,89. Ou seja, exatamente o resultado que a gente encontrou aqui, tá, pessoal? Então, sempre que a gente comparar com a menor quantidade do intervalo relevante, esse resultado ele tem que ser exatamente igual, ele tem que bater com o resultado do GAL individual que a gente analisou aqui no caso de 100 mil unidades, ok? Então, isso é para provar, né, que o nosso GAL realmente está fazendo esse efeito que ele disse que faria, de 1,89, de alavancagem, ok? Beleza? Vou beber uma águazinha aqui e a gente volta para o nosso slide, tá? Então pronto, entendidos aqui a questão do grau de alavancagem operacional, agora vamos para o grau de alavancagem
financeira, tá? Então, como eu já disse inicialmente, né, a alavancagem financeira, ela é calculada, ela é provocada, desculpe, por conta das despesas financeiras, que acabam sendo fixas, né? Os juros, no caso, tá? Quando você contrata algum tipo de empréstimo, de financiamento, você vai pagar o custo por aquele recurso, que a gente chama de juros, e aqueles juros ele vai ser fixo, né? Todo mês ou todo ano, né? Não sei, vai depender de como foi contratado, mas no mais normal, todo mês você vai pagar aquela parcela naquele mesmo valor. E aquele dinheiro que você recebeu, você aplicou em alguma coisa que vai estar movimentando a empresa, tá? Na alavancagem financeira positiva, no caso, né? Então você pegou esse recurso para comprar estoque, para investir em marketing, para aumentar a sua linha de produção de repente, ok? Então, tudo isso seria uma alavancagem financeira positiva. Você pegou esse dinheiro para aplicar em alguma coisa que vai gerar novas vendas, beleza? Então, a mesma coisa da alavancagem operacional. Se você quer calcular dentro de uma quantidade, né, não é dentro do intervalo relevante, você quer saber qual é o seu grau de alavancagem financeira produzindo 100 trufas. Então, a gente vai para essa fórmula da esquerda. LAGIR, que é lucro antes dos juros e do imposto de renda, dividido pelo LAIR, que é lucro antes do imposto de renda. Ou seja, a gente está justamente vendo aqui qual é o efeito que os juros vai causar. Beleza, pessoal? Agora, se você quer comparar dois períodos, né, de venda, por exemplo, duas quantidades diferentes no intervalo relevante, a gente vai para a variação do GAF, que seria o quê? Variação do lucro líquido dividido pela variação do lucro antes dos juros e do imposto de renda. Perfeito? Vamos aplicar isso daqui agora no Excel para a gente ver como funciona, tá, pessoal? Excel aqui, o GAF. Então, eu trouxe o mesmo exemplo de DRE para você se familiarizar com os números, né? E a gente vê só as diferenças de análise, tá, pessoal? Então, a mesma DRE aqui, sendo que dessa vez a gente vai analisar do LAGIR para baixo, que é justamente a parte financeira que eu falei para vocês, né? Então, do LAGIR para cima é operacional, do LAGIR para baixo é financeiro, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou analisar primeiramente dentro de uma venda de 100 mil unidades, do jeito que a gente fez lá no GAL, tá? Então, o GAF de 100 mil unidades vai ser o quê? LAGIR, que é 212 aqui nesse primeiro caso, né? Ó, dividido pelo LAIR, 152 aqui nesse caso, tá? E aí deu 1,39. Então, o que é que isso está dizendo, pessoal? Que você tem um risco financeiro um pouquinho mais alto, né? 1,39, ele é um pouquinho mais alto, não é tão próximo do 1, tá? Mas também quer dizer que aquele dinheiro, ele está te ajudando, né? Está te alavancando, é graças a ele que você tem esse resultado, esse lucro no caso, ok, pessoal? Então, você está utilizando um recurso que foi aplicado de uma forma que está aumentando o teu resultado. Porém, existe o risco financeiro de você não conseguir pagar esse resultado, não conseguir pagar esses juros, tá, pessoal? Então, para isso a gente vai fazer aqui o de 150, para ver como é que fica, o grau de alavancagem de 150. Mesma coisa, o LAGIR, que é 412, e o LAI, que é 352. Vejam que o resultado já diminuiu, né? Então, o GAF é de 1,17, ou seja, o grau de alavancagem financeiro está mostrando que o risco financeiro reduziu. É 1,17. Por quê, professor? Porque agora eu estou vendendo 150 mil unidades ao invés de 100, né? Gastando a mesma coisa, gastando a mesma coisa com relação aos gastos fixos, tá, pessoal? E pagando o mesmo juros, que nesse caso aqui é de 60 mil reais, tá? Então, é muito mais fácil eu conseguir pagar os juros de 60 mil reais se eu vender 150 mil unidades do que se eu vender só 100 mil unidades. Entendeu o raciocínio? Tá? Então, o raciocínio é exatamente esse. Fica mais fácil ou fica mais difícil de pagar esses juros? Ok, pessoal? Beber uma águazinha aqui. E aí, se você quer ter certeza, né, se você quer comparar um período com o outro, uma quantidade com a outra, a gente vai para aquela fórmula de variação, tá? Aqui é a variação do GAF, desculpa, tá? Então, a variação do grau de alavancagem financeira, no caso, vai ser o quê? A variação do lucro líquido, então, do mesmo jeito que a gente fez lá no GAL, tá, pessoal? Variação é o quê? Eu vou pegar a quantidade maior
440 mil, dividido pela quantidade menor, que foi 190 mil, menos 1, né, para tirar o inteiro, que eu só quero a variação, e deu 1,316. E no caso do Lagi, a variação do Lagi vai ser o quê? 412, que é o maior, dividido por 212, que é o menor, menos 1, a gente vai ter aqui 0,94. E a fórmula é exatamente essa, variação do lucro líquido dividido pela variação do Lagir, tá? Que deu 1,39. Então, aquilo que eu disse para vocês no GAL se repete aqui no GAF, tá, pessoal? Então, sempre que você pegar a menor quantidade e calcular o GAL ou o GAF, se você fizer dentro do intervalo, né, do intervalo relevante, comparando com essa menor quantidade, o resultado tem que ser exatamente igual, tá? Então aqui você vê que deu 1,39 aqui na menor quantidade e deu 1,39 também na comparação entre os dois períodos do intervalo relevante. Perfeito? Espero que você tenha compreendido. Vamos voltar aqui para o nosso slide e pegar a última alavancagem, que é a alavancagem total. Então, a alavancagem total, ela reflete o efeito das duas alavancagens, né? Da alavancagem operacional e da alavancagem financeira. Por quê? Porque geralmente em uma empresa você vai ter a figura das duas coisas. Você vai ter custos e despesas que são fixos e que vai te dar uma alavancagem operacional, e você vai ter endividamento, você vai ter uma despesa financeira, juros para pagar, tá? E esses juros vai te gerar alavancagem financeira, ok? Então, a alavancagem total é justamente para a gente comparar as duas coisas, para ver se as duas coisas estão conversando e dando um bom resultado para a empresa. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, se você estiver fazendo a alavancagem total de uma quantidade só, como eu disse, né, de 100 trufas, você vai só multiplicar o GAF pelo GAL, né? O grau de alavancagem financeira pelo grau de alavancagem operacional, ok? Já, se você vai fazer dentro de um intervalo relevante, comparando duas coisas, a gente vai utilizar essa fórmula aqui da direita, né? A variação do GAT, que vai ser a variação do lucro líquido sobre a variação da receita de vendas, beleza? Vamos lá para o Excel para a gente ver como é que isso funciona, tá? Então aqui no GAT, utilizando o mesmo exemplo que a gente já utilizou anteriormente, né? A gente viu que tinha dado 1,89 no GAL e 1,39 no GAF. Multiplicando um pelo outro deu 2,63. Então o grau de alavancagem total está alto, né, nesse primeiro caso. Mas quando eu faço aqui para 150, ó, multiplicando os resultados que eu encontrei anteriormente, ele baixa para 1,70, ou seja, o grau de alavancagem total reduziu. Então, o risco total que você tem, tanto operacional como financeiro, ele reduz quando você aumenta a quantidade vendida, tá, pessoal? E aí, se eu quiser comparar um período com o outro, né, a gente vai fazer o mesmo raciocínio lá. A variação do lucro líquido, que é 440 dividido por 190, né, da menor quantidade, menos 1. E a variação da receita, aqui em cima, 1,5 milhão, dividido por 1 milhão, menos 1, que deu 0,50. E aí, dividindo pelo outro, deu 2,63. O mesmo resultado que a gente encontrou aqui em cima, tá, pessoal? Então, aquilo que eu falei no GAL e no GAF se repete aqui no GAT, que é o grau de alavancagem total. Beleza? Espero que tenham entendido aí. Vamos para frente que a gente ainda tem muita coisa para ver. Só beber água. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre ponto de equilíbrio. Não sei se você já ouviu falar desse termo em alguma outra disciplina ou na empresa que você trabalha, enfim. Mas o que é o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é a quantidade que você precisa vender, tá? Para que seja suficiente para pagar todas as contas que você tem na empresa, beleza? Então você vai pagar todas as contas, não vai dever nada dentro daquele período, né? E você vai ter um Lagir igual a zero, ou seja, o seu lucro antes de pagar juros ou imposto de renda, ele vai ser zero, tá? Ou seja, o seu dinheiro é só para pagar as contas, nesse caso. Então isso mostra para você qual é a quantidade mínima que você tem que vender para o seu negócio saudável, beleza? Então, sempre que a gente falar sobre ponto de equilíbrio, tenha esse entendimento. É a quantidade mínima que você tem que vender para que o seu negócio seja um negócio saudável, né? Que ele pelo menos pague todas as contas, tá? E aí, para a gente conseguir calcular o ponto de equilíbrio, né? A gente vai precisar sempre calcular a margem de contribuição unitária. E o que é a margem de contribuição unitária? É
o preço menos os custos e as despesas que são variáveis. Ou seja, você pega o preço do produto que você vende e vai tirar todos os custos e as despesas que são diretamente ligadas à produção daquele item, né? Diretamente ligadas ao custo de cada item, né? Que a gente chama de custos e despesas variáveis. As outras coisas vão ser pagas com o que sobrar, que é justamente a margem de contribuição unitária. Então a margem de contribuição unitária vai servir para isso, para a gente pagar todos os custos e despesas que são fixos, ok? E ter lucro, no caso, que a gente vai fazer uma análise também para ter lucro, beleza? Então vamos ver aqui, ó, o primeiro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio contábil, né, que a gente chama de PEC, tá? Nesse daqui é exatamente, pessoal, a gente vai pagar todas as contas e não vai sobrar nem vai faltar nada. O lucro, ele é zero, beleza? Então eu quero saber qual é a quantidade mínima de produtos que eu tenho que vender durante um mês, sei lá, para conseguir pagar todas as contas daquele mês, sem ter lucro, só para pagar as contas, ok? Então a gente vai utilizar isso aqui, ó, custo e despesas que são fixos, dividido pela margem de contribuição unitária, beleza? Então, a gente vai já fazer cálculo sobre isso daqui também. Vamos só falar sobre os outros pontos. O próximo é o ponto de equilíbrio financeiro, PEF. Nesse daqui, é como se fosse o mesmo ponto de equilíbrio contábil, só que lembrando que a depreciação é um item que a gente contabiliza como custo fixo, porém, ela não é um custo que vai sair do caixa, você não precisa pagar, né? Não é em dinheiro que vai sair, ele vai sair contabilmente. A depreciação é o valor do imóvel que a empresa tem, né? Durante um ano ela vai perdendo valor, ou um veículo, ou um maquinário, tá? Tudo isso vai se depreciar ao longo do tempo e o valor contabilmente vai caindo, mas você não paga por essa depreciação, tá? Então, o ponto de equilíbrio financeiro seria: quantas unidades eu preciso vender sem que eu precise, né, pagar pela depreciação, ok? Mas pagando todas as outras contas e não tendo lucro, mais uma vez, tá, pessoal? Então, quantas unidades eu realmente preciso vender sem ter lucro para pagar todas as contas, mas tirando a depreciação. Então, a fórmula vai ser custo e despesas fixos, igual no PEC, né? Só que menos a depreciação, dividido pela margem de contribuição unitária, ok? Vamos para o próximo. Ponto de equilíbrio econômico, é o nosso último ponto de equilíbrio de hoje. O ponto de equilíbrio econômico, esse daqui a gente já vai analisar como pagar todas as contas e ainda um determinado lucro, tá? Então a gente vai dizer qual é esse lucro, a gente vai analisar qual é o lucro pretendido, o lucro desejado, tá? E vai colocar isso na nossa conta. Então a fórmula vai ser custos e despesas fixos, igual aos outros dois, tá? Mais o lucro desejado, dividido pela margem de contribuição unitária, perfeito? Vamos lá para o Excel agora para a gente ver isso de forma prática, né? Então, aqui o primeiro, ó, ponto de equilíbrio contábil. Eu coloquei 3 produtos para a gente analisar, pessoal. Então, coloquei aqui uma televisão, um DVD e um videogame. Na televisão, a gente tem o preço de R$ 1.500, tá? Para vender R$ 1.500. No DVD, 400, no videogame, R$ 1.000. E aí você tem um custo variável, né, na televisão. Para você fabricar aquela televisão, você gasta R$ 550. O DVD você gasta 120 e o videogame você gasta R$ 600, tá? E a despesa variável na televisão você gasta 170, no DVD você gasta 15 e no videogame você gasta R$ 20, ok? Então vamos calcular a margem de contribuição unitária. Como eu disse, vai ser o preço, nesse caso da TV vai ser 1.500, menos o custo variável, que é 550, menos a despesa variável, que é 170. E aí a gente vai ter uma margem de contribuição unitária de R$ 780. Então entenda assim, ó, cada TV que essa empresa vender, ela vai estar contribuindo com R$ 780 para que a empresa consiga pagar os custos e as despesas que são fixos, ok? Então, o aluguel, os salários, os juros, tá? Então, tudo que for fixo vai ser pago com esses R$ 780. Obviamente, se ela vender só uma TV, ela não vai conseguir pagar tudo, né? Mas vendendo uma grande quantidade de TV, ela vai conseguir pagar. E é justamente o ponto de equilíbrio contábil que vai me dizer quantas TVs eu preciso vender para pagar tudo, ok? Se a gente quiser saber qual é essa margem de contribuição unitária em porcentagem, porque é bem interessante, tá, pessoal? Só beber água. É só a gente dividir
a margem de contribuição unitária pelo preço de venda, tá? Então, quanto esses R$ 780 representam no preço de 1.500? E aí você multiplica por 100 para ter em porcentagem. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que a margem de contribuição da TV é R$ 780, do DVD é R$ 265 e do videogame é R$ 380. Então, analisando esses números, qual é o melhor produto, né, de acordo com a margem de contribuição? Acredito que muitos de vocês iriam dizer que é a TV, porque ela contribui com R$ 780 e é maior do que os outros. Porém, na porcentagem, a gente consegue ver que o melhor produto, ou seja, aquele que mais contribui com a empresa, é o DVD. Por quê? 66% do preço dele volta para a empresa para que ela consiga pagar os outros custos e despesas que são fixos, ok? Então, a TV está contribuindo só com 52% e o videogame está contribuindo só com 38%. Beleza, pessoal? Então, considerando que a empresa gasta anualmente R$ 800 mil de custos e despesas fixos, qual seria o ponto de equilíbrio se ela vendesse só TV? Então vamos lá, tá aqui, ó. Se ela vender só TV, ela tem que pagar R$ 800 mil, né? E a margem de contribuição é 780. Essa é a fórmula, tá, pessoal? CDF, né, custo e despesas fixos, dividido pela margem de contribuição unitária, que nesse caso foi R$ 780 para a TV. Então, essa empresa precisaria vender 1.026 unidades de TV para conseguir pagar todas as contas sem ter lucro, tá, pessoal? Só para pagar as contas. Aqui no DVD, a mesma coisa. Se ela vendesse só DVD, R$ 800 mil, dividido pela margem de contribuição, que é 265, ela precisaria vender 3.019 DVDs, ok? Então, obviamente, como a contribuição em reais é menor, ela precisa vender uma quantidade maior. Mas o DVD continua sendo o melhor produto com relação a o que ele sobra, né? O que ele deixa para pagar as outras contas, é o que ele contribui, tá? Se essa empresa vendesse só videogame, o mesmo raciocínio, ó, 800 mil dos custos fixos, dividido pela margem de contribuição, que é 380. E aí, ó, seriam 2.105 unidades que essa empresa precisaria vender para pagar todas as contas. Lembrando, ponto de equilíbrio contábil, é só para pagar as contas, não sobra nada de lucro, nem falta nada para pagar também, ok? Então, digamos assim que essa seria a quantidade mínima que essa empresa teria que vender de cada um desses produtos para conseguir pagar todas essas contas. Ok, pessoal? Vamos lá para o ponto de equilíbrio financeiro. No financeiro, pessoal, é aquele que a gente tem que descontar a depreciação. Por quê? Porque a depreciação você não paga em dinheiro, é só contabilmente. Então, obviamente, você vai precisar vender menos unidades, né, do que lá no ponto de equilíbrio contábil, porque lá o valor da sua conta era maior, aqui o valor da conta vai reduzir, tá? Então trouxe aqui o mesmo exemplo, né, a mesma margem de contribuição, tá, pessoal? Só que aqui a gente vai considerar dois itens. Considera o gasto fixo anual de 800 mil, igual lá no PEC, tá? Só que agora a gente vai considerar uma depreciação de 150 mil reais por ano. Ou seja, você não vai pagar 150 mil reais. Ela vai ser deduzida contabilmente, mas não vai sair do seu caixa. Então você não precisa vender unidade para pegar aquele dinheiro e pagar essa conta, porque essa conta você não paga com dinheiro, ok? Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ficar aqui os 800 mil reais, menos os 150 mil reais da depreciação, né, do jeito que a gente viu lá na fórmula, dividido por 180, que é a margem de contribuição da TV. Então veja só, a quantidade caiu, eu só preciso vender 833 unidades de televisão para pagar as contas. Lembrando que aqui eu não tenho lucro ainda, tá, pessoal? É só para pagar as contas, né? No caso do DVD, o mesmo raciocínio. 800 dos CDF, 150 da depreciação, dividido pela margem de contribuição, que é 265, diminuiu também a quantidade de 3 mil e pouco para 2.453 unidades de DVD. E a mesma coisa com o videogame, né? O mesmo cálculo dividido pela margem de contribuição do videogame, baixou aqui para 1.711 unidades. Ok, pessoal? Então, eu reduzi a quantidade de unidades que eu preciso vender para pagar as contas, porque eu desconsiderei a depreciação. E o nosso último ponto de equilíbrio aqui, que é o ponto de equilíbrio econômico, tá? No ponto de equilíbrio econômico, a gente vai considerar o quê?
que esse empresário quer saber quantas unidades ele precisa vender para pagar as contas e ter lucro, ok? Então, tá aqui o mesmo exemplo, as mesmas margens, tá? E aqui o primeiro dado é o mesmo, gastos fixos de 800 mil. E o segundo dado aqui, ó, considere que o empresário quer um lucro mínimo de 500 mil reais por ano, tá? Esses dados são anuais, né? Então, 500 mil reais. Como que a gente vai fazer? A fórmula diz que é CDF mais o lucro. Então, 800 mil mais 500 mil, dividido pela margem de contribuição, que é 780, tá? Então, nesse resultado aqui, ele vai precisar vender 1.667 TVs para conseguir pagar as contas e ter 500 mil reais de lucro, né, durante o ano. No DVD, o mesmo raciocínio, dividido pela margem de contribuição do DVD, ele precisaria vender 4.906 DVDs para conseguir ter esse lucro de 500 mil e pagar as contas. E no videogame, a mesma coisa, né, dividido pela margem de contribuição do videogame, que é 380, daria aqui 3.421 unidades para vender, para conseguir pagar todas as contas e ter 500 mil de lucro. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se a gente fosse analisar de acordo com quantidade, né, a menor quantidade que a gente precisaria vender estaria no ponto de equilíbrio financeiro, ok? A segunda menor quantidade seria o ponto de equilíbrio contábil, ok? E a maior quantidade vai ser o ponto de equilíbrio econômico, porque nessa a gente tem a quantidade de lucro, né, que a gente acrescenta aí nas unidades. Então, preciso vender mais unidades, tá bom? Então, só para complementar, eu quero mostrar para vocês aqui um outro, ó, que seria o quê? Ó? Peguei o mesmo exemplo, tá, pessoal? Ó, considerando os mesmos 800 mil, né, de custos e despesas fixas, mas considerando que a empresa ela tem uma quantidade máxima para produzir de cada produto, tá? Então, supondo que esse empresário ele só conseguiria produzir 1.800 TVs por ano, ou 6.000 DVDs por ano, ou 4.000 videogames por ano, qual seria o lucro desse empresário no final das contas, tá? Então, a gente está fazendo o processo inverso. Eu sei a quantidade, tá? Mas eu não sei qual é o lucro, né? Então, como eu faço essa conta? Se a gente está falando de lucro, né, a gente vai ter que utilizar o ponto de equilíbrio econômico, tá, pessoal? Então, sempre que falar de lucro, você vai utilizar o ponto de equilíbrio econômico. Então, tá aqui, ó. Na fórmula, a gente tem CDF mais o lucro dividido pela margem de contribuição, não é isso? Ó? Então, eu coloquei aqui a fórmula, só que eu não sei qual é o lucro. Em compensação, eu já sei qual é o ponto de equilíbrio econômico, ou seja, o máximo que ele consegue produzir, que nesse caso da TV são 1.800 unidades, ó, ok? 1.800 unidades. Então, eu vou substituir aqui o ponto de equilíbrio econômico por 1.800 unidades. Como é que isso vai ficar na fórmula? Ponto de equilíbrio econômico, que é 1.800, vezes a margem de contribuição, porque a margem de contribuição está embaixo, né? Ela passa para o outro lado do sinal de igual, multiplicando, já que aqui ela está dividindo, ela passa para o outro lado multiplicando, tá? Então, 1.800 unidades vezes a margem de contribuição, que é igual ao CDF, que é 800 mil, mais o lucro, que eu ainda não sei, que é o meu X aqui da questão, tá? E aí, esse daqui está somando, então ele passa para o outro lado do sinal subtraindo, ó. Vai ficar esse vezes esse, que dá 1.404.000, menos 800 mil, que aí vai dar um lucro de 604 mil reais. Então, veja só, se ele optar por produzir e vender TV, ele só consegue produzir com a atual condição fabril dessa empresa, né, 1.800 TVs. Então, o lucro máximo dele vai ser 604 mil, ok? A mesma coisa com o DVD, né, utilizando o mesmo princípio, a mesma forma de calcular, deu um lucro máximo de 790 mil. E no videogame deu 720 mil, tá? Opa, desculpa, pronto. No videogame deu 720 mil por ano, ok, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí. E vamos aqui finalizar com mais dois assuntos bem legais aqui da nossa unidade 4. Só beber água. Então, aqui a gente vai falar sobre custo de capital da empresa, vai falar sobre ciclo financeiro operacional e capital de giro, tá? Vamos para o primeiro, então.
O custo de capital. Quando a gente fala de custo de capital, entenda que a gente está falando da estrutura de capital da empresa, tá, pessoal? Então, a estrutura de capital é aquela que o dinheiro de longo prazo que foi aplicado na empresa está sustentando a empresa. Por quê? Porque o dinheiro de curto prazo, aquelas contas que você tem que pagar no curto prazo, que a gente chama de passivo circulante, ela está sempre em movimento. Então não é aquele dinheiro que está sustentando a empresa. O dinheiro que está sustentando a empresa é aquele empréstimo que você pegou para pagar em 5 anos, aquele financiamento que você pegou para pagar em 10 anos, aquele dinheiro que o sócio investiu que você só vai pagar se tiver lucro, ok? Então esse é o capital principal, né, que foi aplicado na empresa, que é o exigível de longo prazo e o patrimônio líquido, né? Então o passivo circulante ele não entra como estrutura de capital da empresa. E a gente vai conhecer agora o custo médio ponderado de capital, que é o quê? É o resultado, né, o quanto a empresa tem que pagar pelo capital que ela está utilizando nessa estrutura de capital, tá? Então, se ela pegou dinheiro emprestado, ela tem que pagar juros. Se ela fez o financiamento, ela tem que pagar juros. O dinheiro que o sócio exige de lucro da empresa é um tipo de juros, né? Então, esses valores, esse somatório de valores é o que a gente chama de custo. E ele é ponderado por quê? Porque cada capital tem um custo diferente, né? Então, possivelmente você pegou um empréstimo que foi 6% ao ano, um financiamento que foi 10% ao ano, o sócio ele quer ganhar 20% ao ano, ok? Então todos esses custos são custos diferentes e ele é médio por quê? Porque eu vou pegar todos esses custos e comparar de acordo com o peso de cada um. Então, ele tem um custo diferente e um valor diferente. Eu peguei 100 mil reais emprestado, mas eu fiz um financiamento de 400 mil reais, o sócio investiu 1 milhão de reais, né? Então, cada um dentro do seu peso, tá, pessoal? A forma que a gente vai calcular isso é bem simples, ó. Você vai pegar o capital próprio e vai multiplicar pelo custo do capital próprio. Então, por exemplo, o sócio investiu 1 milhão e ele quer pelo menos 20% por ano, ok? Então, 1 milhão vezes 20%. Mais capital de terceiros vezes o custo do capital de terceiro. Então, por exemplo, você pegou aqui 100 mil reais emprestado e a taxa de juros é 6%. Então, você tem que pagar isso daqui todo ano, né? 100 mil vezes 6%, ok? 6 mil reais, né? E para a gente ter esse valor em porcentagem, tá, pessoal? Detalhe, deixa eu só explicar mais um detalhe. Se você tiver, por exemplo, aqui eu coloquei capital de terceiro vezes o custo do capital. Obviamente, se você tiver um empréstimo, financiamento, duplicatas a pagar, tudo no longo prazo, né? Que sejam valores diferentes, com custos diferentes, você vai fazer isso daqui para cada um, tá, pessoal? Ó, esse parêntese aqui, né, ó, você vai fazer para cada um. Então, por exemplo, você vai pegar o capital próprio vezes o capital próprio, mais o empréstimo vezes os juros do empréstimo, mais financiamento vezes os juros do financiamento, mais... certo? Quantos capitais de terceiro você tiver diferente dentro da estrutura de capital, você vai somar aqui, beleza? Isso vai dar, isso vai dar um valor monetário que se você somar todos vai ser o custo monetário da empresa, ok? Agora, se você quer ter isso em porcentagem, que é mais fácil de visualizar, você vai dividir pelo somatório do capital próprio mais todos os capitais de terceiro que você colocar aqui em cima, beleza? E multiplicar por 100, e assim você vai ter um resultado em porcentagem. Se você tiver participação de capital, por exemplo, de debêntures, de ações preferenciais, ações ordinárias, você vai utilizar esse outro método aqui, tá? Na sua apostila você consegue ver a legenda de cada item desse daqui. No seu livro lá de PDF, você vai entender a legenda de cada item desse daqui. Eu não coloquei aqui para não poluir o nosso slide, tá? Para não ficar muita coisa, beleza, pessoal? Então, eu vou colocar aqui um exemplo do Excel, tá? Ó, custo médio ponderado. Então, eu peguei aqui, ó, o nosso passivo vai ser o nosso principal item aqui, né? Então, ele tem um exigível a longo prazo de 30 mil, que é capital de terceiro, né? E um patrimônio líquido de 80 mil, que é capital próprio. Aí aqui eu coloquei, ó, considerar os juros de 12% ao ano para o exigível a longo prazo e considerar uma atratividade de 20%, que é o custo, né, do capital próprio, tá? Então, como é que ficou? Ó, capital próprio, que é 80 mil reais, vezes 20%, que é o que ele exige aqui, mais
capital de terceiro, que é 30 mil, vezes 12%, que é o que ele exige aqui, tá? E dividido por 80 mais 30, né? Somei os dois capitais. Deu 18%. Então, o custo do capital que essa empresa tem hoje, custo médio ponderado, né? É de 18%, tá, pessoal? Vamos para frente. O ciclo financeiro e operacional. Esses ciclos servem para quê? Servem para que você tenha uma noção real de como está a situação de entrada e saída de dinheiro dentro da sua empresa, porque ele vai demonstrar justamente desde quando você compra do seu fornecedor até quando você recebe o dinheiro do seu cliente final, tá? Então, o ciclo operacional, por exemplo, ó, ele inicia quando você compra a matéria-prima, tá? E ele só encerra quando você recebe o dinheiro final lá da venda que você fez para o seu cliente. Ah, professor, parcelei em 10. Então ele só vai acabar quando você receber a 10ª prestação do seu cliente, ok? O ciclo econômico inicia com a compra da matéria-prima até a venda do produto, independente do recebimento, ok? E o ciclo financeiro ou ciclo de caixa também, tá? A gente recebe esse mesmo nome. Ele tem início desde que você paga o seu fornecedor, né, o primeiro desembolso, até quando você recebe a última parcela lá do que você vendeu para o seu cliente. Perfeito, pessoal? Coloquei aqui para facilitar para vocês, né? Então, o ciclo econômico, por exemplo, ele vai desde a compra, como você pode ver aqui, desde a compra, mesmo que você não tenha pago ainda para o seu fornecedor, tá? Desde a compra até a venda, é o ciclo econômico, tá aqui, ó. O ciclo operacional, ele também vai desde a compra, independente do pagamento ao fornecedor, até o último recebimento do seu cliente lá, beleza? E o ciclo financeiro vai desde o pagamento, né? Então não é desde a compra, é desde que você tirou o dinheiro do caixa para pagar o fornecedor até o último recebimento lá, tá? Quando você recebe do seu cliente. Beleza, pessoal? Bem simples também, né? E para finalizar, a gente vai falar sobre capital de giro. O que é o capital de giro, pessoal? É aquele dinheiro que é necessário que toda empresa tenha para que ela consiga se sustentar, né? Que ela consiga pagar suas contas até encerrar o ciclo financeiro, né? Ou o ciclo operacional, que é quando você vai receber o dinheiro do seu cliente. Então imagina só, você comprou um celular parcelado em 5 vezes, tá? Então você já recebeu o bem, né, que seria o celular, e você vai pagar em 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, 150 dias, ok? Então você vai pagando parcelado. Então, até que aquela loja que você comprou o celular receba o dinheiro todo, né? Ela já vai ter pago imposto, ela teve que pagar o salário dos funcionários, ela teve que pagar o aluguel da loja, ela teve que pagar, sei lá, a conta de água, de luz, de internet, enfim. Todas essas contas ela teve que pagar enquanto você estava pagando parceladamente, ok? Então esse dinheiro, para ela continuar se sustentando até receber o seu pagamento, a gente chama de capital de giro, tá? Então é essencial para todas as empresas, beleza, pessoal? E ela se dá nesse formato, ó. O capital de giro líquido, né, que a gente chama, é justamente ativo circulante menos passivo circulante. Com isso, a gente vai ver que uma parte do exigível a longo prazo vai estar sustentando essa empresa, né? Ó, como você pode ver aqui, ó, tá? Ó, o capital de giro é esse recurso aqui, pessoal, ó. Esse dinheiro aqui que vem do recurso de longo prazo, né, ó, que está servindo para pagar aqui, né, seja estoque, seja, enfim, o que você tem aqui, esse resultado aqui, esse valor tem que ser maior do que as suas contas de curto prazo, né? Então você consegue pagar suas contas de curto prazo utilizando esse recurso aqui, tá? Ó, que veio de um recurso de longo prazo. É o que a gente chama de capital de giro líquido, que é de extrema importância para qualquer empresa. Beleza, pessoal? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham conseguido acompanhar. A aula é um pouco corrida, porque a gente tem que ver tudo isso aqui em basicamente 1 hora, né? Então, mas se você ficar em dúvida em algum item, volta lá na parte do vídeo que você não entendeu e vê novamente, vê com calma, vê tranquilo, tenta acompanhar fazendo os exercícios.
Não esquece de fazer os exercícios aí na nossa plataforma, não esquece de fazer os exercícios também no seu livro, né, no PDF que você tem aí na plataforma. Continuou com dúvida? Fala com o seu tutor, pessoal. Não fica com dúvida, porque essa matéria é de extrema necessidade para a sua profissão, para a sua formação aqui também acadêmica, tá, pessoal? Então, mais uma vez, parabéns por terem escolhido aí nosso curso de EAD aí da Uniateneu, e espero que você tire o máximo proveito e consiga aí alavancar, né, já que a gente está falando de alavancagem, você consiga alavancar a sua carreira profissional e a sua vida pessoal. Ok, pessoal? Foi um prazer e até a próxima disciplina. Tchau, tchau!